Fala galera, beleza? Pedro Clark na área, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 livros que são essenciais para vocês que querem dar uma guinada, no sentido assim, mudar alguns hábitos, livros que podem te dar algumas ideias como vocês podem sair melhor em certas ocasiões, em certos problemas que vocês podem ter na vida. Então, gente, vamos lá. Vem comigo que eu vou mostrar o livro para vocês. Olha, o primeiro livro é esse aqui, ó, Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele faz uma paródia onde ele tem 2 pais. O pai biológico dele, que ele chama de pai pobre, e o pai rico, que é pai de um amigo dele. E ele dá as principais diferenças que não só financeiras, como no livro ele fala que mostra que o pai rico ele realmente tinha mais dinheiro do que o pai biológico dele, do que o pai pobre, mas como ele conseguiu alcançar essa riqueza e o porquê da mentalidade dele foi tão importante para ele conseguir o que o pai pobre não conseguia. Como, por exemplo, ele sempre falava, meu pai pobre sempre me dizia, estude, procure um bom emprego, se aposente numa boa empresa. Mas o pai rico já dizia, crie um negócio, olhe todas as oportunidades que você tem à sua volta. Você não precisa de um emprego para viver. Você tem outras formas de crescer na vida. Enquanto o pai pobre ele já era mais cético a isso, principalmente em ter negócios. Ele conta no livro também que o pai pobre abriu uma vez um negócio, não deu certo, ele achou que aquilo não era para ele e ele resolveu desistir. Então, é um livro muito interessante que te ajuda assim, ó. Foi o primeiro livro que eu li sobre empreendedorismo e investimento, porque ele fala algumas coisas de investimentos também, que começou a abrir minha mente e eu comecei a olhar outras possibilidades. O segundo livro é esse aqui, O Poder do Hábito. Nesse livro, ele diz primeiro que nós, seres humanos, somos criaturas de hábitos. E como os nossos hábitos interferem na nossa forma de ver a vida. Logo no início do livro, ele cita uma mulher que ela era muito gorda e assim, ela foi fazer uma viagem para o Egito. E ela, passando a viagem para o Egito, ela pensou assim, pô, eu quero andar e conhecer as pirâmides. Só que ela pensava que, pelo tipo físico que ela tinha na época, ela não ia conseguir fazer isso, porque tinha que ser uma caminhada, passando pelo deserto. E a partir desse momento, uma chave virou na cabeça dela. Ela começou a cuidar melhor do corpo. Ela deu um objetivo para aquilo e fez coisas que ela não conseguia fazer antes, porque o corpo dela sempre incomodava ela de alguma forma. E a partir desse momento, quando ela falou, não, eu quero fazer essa expedição. Aí ela foi, voltou para o país dela, procurou um nutricionista, emagreceu e mudou os hábitos. E não só isso, não só ela, como vários outros exemplos ele cita. E como o seu hábito, ele pode ser muito poderoso e ele pode ser um motivo de você não ter alcançado aquilo que você deseja. É um livro muito interessante, eu recomendo muito a leitura. O terceiro livro é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Carnegie, não sei se eu falei o nome dele certo, mas enfim. Nesse livro, ele dá algumas dicas de situações que acontecem no dia a dia e como normalmente nós lidamos com elas. Mas ele fala como nós deveríamos lidar com essas situações. Uma das situações que ele cita aqui é um cara que teve um problema com um produto que ele comprou. Aí ele foi lá reclamar com o fornecedor dele.
Só que, assim, normalmente as pessoas, quando alguém vem atacá-las, nosso instinto é se defender. Ou seja, não, não, isso aí eu não fiz, isso aí não é culpa minha, é culpa de outras pessoas, enfim. Só que ele fala assim, olha, nessa situação ele agiu dessa forma, que foi, ele escutou qual que era o problema do cara, ele escutou o que aquela pessoa estava insatisfeita e a partir disso ele conseguiu resolver o problema. Foi uma coisa amigável, foi uma coisa compreensível e não só isso, ele cita outros exemplos também, como às vezes você deve mais e sempre escutar as pessoas do que falar demais. Ele cita um outro exemplo também sobre isso. E ele cita um exemplo que ele estava passeando com o cachorro dele. Era um lugar que não era que era proibido animais. E um guarda viu, chamou a atenção dele. E ele falou: "Não, seu guarda, tudo bem, não vai se repetir". Só que ele fez de novo e foi o mesmo guarda que viu ele. E o guarda tinha falado que se ele visse ele lá novamente, ele ia dar uma multa para ele. Aí, o que ele fez? Ele se antecipou ao guarda, ou seja, ao invés de ele esperar o guarda dar uma bronca nele e dar a multa, ele falou: "Não, seu guarda, eu sei que eu estou errado, eu sei que isso não deveria ser feito, me desculpa". Tal. Como ele se adiantou ao guarda, o guarda desarmou e deu uma segunda chance para ele. E assim, são dicas valiosíssimas que você pode usar no seu dia a dia, até mesmo para melhorar a sua forma de como se portar melhor diante das pessoas. O quarto livro é esse aqui, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. O William Ury, ele é um professor de Harvard e ele desenvolveu o método de negociação de Harvard, né? E é o seguinte, nesse livro aqui, ele fala que, que ele é um negociador profissional, através de várias negociações que ele já participou, ele via que muitas e muitas vezes o problema para conseguir chegar a um consenso não era convencer a outra parte, era convencer a si próprio. Nesse livro aqui, ele cita vários exemplos de como isso aconteceu, de como ele foi realmente fazendo o trabalho com os clientes dele, mas não só numa mediação de uma negociação, e sim com o próprio cliente, assim, tentando descobrir qual era a principal dor do cliente dele, por que que o negócio não ia para frente, o que estava impedindo aquilo, e ele descobriu que era o próprio cliente que barrava, porque muitas e muitas vezes ele não entendia o porquê, porque assim, tá tudo bom, o acordo é bom, é um acordo que eles chamam de ganha-ganha, os dois lados vão sair ganhando, ninguém vai sair perdendo, mas só que no íntimo do cliente ele se sentia perdedor, então ele viu como isso podia afetar uma negociação. E o quinto e último livro é um clássico, é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, mas agora, como um livro desse pode me ajudar? Simples, esse livro ele deve ser mais ou menos da idade do Brasil, porque ele foi escrito em 1520, eu acho. Não tenho certeza, mas foi 1500 e pouco. E o Nicolau Maquiavel, ele conta a trajetória dele como diplomata. Na época não era Itália, porque a Itália não existia, a Itália era vários principados. Mas enfim, ele conta como é que foi a vida dele negociando com as pessoas poderosas da Europa naquela época. E essa edição aqui, ela tem os comentários de ninguém mais, ninguém menos de Napoleão Bonaparte e a Princesa Cristina, onde a cada dia, a cada experiência que Maquiavel vai passando, eles deixam próprios comentários de, por exemplo, tem alguns comentários de Napoleão, como nos comentários fala que época da vida de Napoleão, e assim, nossa, eu tenho que me lembrar disso. Mas é bem interessante ver, e até mesmo porque essas pessoas são de uma época diferente de Maquiavel, e os comentários muitas vezes falam, Maquiavel naquela época pensava desse jeito por causa disso.
mas hoje em dia não é mais assim. E ele conta várias situações e como ele teve que contornar essas situações para agradar outros, não só príncipes ou reis, como os enviados pelos príncipes e reis para fazer negociações para a cidade-estado onde ele morava. E agora eu vou dar uma sexta dica, porque esse livro eu confesso que eu não li ele inteiro. Eu li um capítulo que me indicaram do livro, que é o Manual do CEO. Eu não tenho esse livro aqui, mas eu li através de uma pessoa me emprestou o livro, e eu li uma parte do livro que fala do seu porquê essencial, da sua causa fundante, que ele é o seguinte: você quer alguma coisa, por exemplo, eu quero ser rico. Então você tem que pensar, por que eu quero ser rico? Você tem que fazer essa pergunta 5 vezes. Por que eu quero ser rico? Porque eu não quero ter problema com dinheiro. Por que eu não quero ter problema com dinheiro? Para não ter dor de cabeça. Por que eu não quero ter dor de cabeça? Bom, porque eu quero ajudar os outros. Por que eu quero ajudar os outros? Porque eu quero ajudar os outros. Se a sua última pergunta for igual à sua última resposta, você não tem uma causa fundante. Mas agora, se você fizer essas 5 perguntas e elas forem diferentes a cada resposta, você tem uma causa fundante. Como, por exemplo, eu quero ser rico. Por que eu quero ser rico? Para não ter problema com dinheiro. Por que você não quer ter problema com dinheiro? Porque eu não quero ter dor de cabeça. Por que você não quer ter dor de cabeça? Porque eu quero ter mais tempo para me dedicar a outras coisas. Por que você quer se dedicar a outras coisas? Porque eu quero ter a sensação de liberdade. Por que você quer ter a sensação de liberdade? Para assim alcançar os meus objetivos. Então, vocês repararam que dessa vez todas as respostas foram diferentes? Então, assim, você tem uma causa fundante. E isso é excelente, porque você vai descobrir o propósito. Muitas vezes você pode estar um pouco sem propósito com as coisas e estar fazendo uma coisa que você acha que você quer, mas na verdade você não quer. Isso é valiosíssimo e até mesmo pode ajudar as pessoas a descobrirem o porquê da própria empresa. Por que eu faço tal coisa? Por causa disso, daquilo outro. Você descobriu um porquê valioso, que hoje as pessoas prezam para isso, porque você está no mercado, claro, para ganhar dinheiro, mas não é só para ganhar dinheiro. Sempre tem um porquê a mais. Você sempre está fazendo por algum outro motivo ou por alguém. Então, descubra. Isso é essencial hoje em dia. Valeu, galera. Não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo aí e deixa aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu indiquei e o que vocês acharam dos livros. Valeu, muito obrigado, viu?